radiotibirfm.ma.gov.br. Fatos marcantes da história, contados de forma especial. História em debate. Muitas vezes, a história de uma sociedade não é escrita apenas nos palácios oficiais ou nas praças públicas, mas também no silêncio de instituições que moldaram os bastidores do poder, da cultura, da política, da sociedade. No Maranhão, falar sobre o desenvolvimento do nosso estado sem cruzar o caminho da maçonaria é ignorar capítulos inteiros da nossa própria identidade. Longe das teorias da conspiração e dos mitos que o imaginário popular criou ao longo dos séculos, a maçonaria é uma instituição secular de homens livres e de bons costumes, cuja filosofia e atuação direta deixaram marcas profundas na nossa independência, na abolição da escravatura, na educação e nas estruturas sociais maranhenses. Mas quem foram as mentes por trás dessas lojas no passado? Qual é o papel e o impacto real da ordem no Maranhão de hoje? Para jogar luz sobre os fatos e abrir as portas do conhecimento, o História em Debate de hoje realiza um encontro inédito. Temos a honra de receber nos nossos estúdios 3 grandes lideranças das principais potências maçônicas do nosso estado. Os mestres maçons Luiz Eduardo Vaz, representando a Glema, Giniomar Ferreira Almeida, pelo GOB Maranhão, e Erlon Leitão, do GOEMA. Uma conversa necessária, histórica e esclarecedora que começa agora. Eu sou Marcos Saldanha, comigo grande Pedro Amaral e Deise Martins. E já está no ar para fazer você lembrar o que não pode e não deve ser esquecido, o História em Debate. Marcos Saldanha. Olá, olá, muito bom dia. Manhã de sábado, 22 de agosto de 2026, são 10 horas e 38 minutos. O nosso História em Debate está de volta, trazendo para você informação, conhecimento e, como eu disse, aquilo que não pode, que não deve ser esquecido. Hoje temaço. Eu mesmo tenho muita curiosidade sobre esse tema e a gente vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas, de aprender um pouquinho mais, porque conhecimento acaba, destrói, derruba preconceitos, né? Então, para sairmos da ignorância, no sentido de ignorar algo, só tem um remédio: dose de conhecimento. E é o que a gente pretende fazer aqui hoje com os nossos convidados. Dá o nosso bom dia para o nosso querido Pedro Amaral, rapaz. Ele que está hoje aqui desde cedinho, né? Comandando aí o Saudade pra Queima. Pedro, que responsabilidade, viu? Eu digo isso para nosso querido apresentador Frank Madigo. Esse programa é de peso, né? E você aí fazendo a apresentação. Prazer revê-lo, viu, querido? Tudo de bom, sempre bom. Sabe quem também voltou? Ela, a diva do rádio, Deise Martins. Querida, muito bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda novamente. O pessoal tava perguntando por você, viu? Nos programas e tudo. Eu digo, tá viajando, tá trabalhando, não pôde estar aqui conosco, mas volta. Não se preocupem que ela volta. Bom dia, Deise. Você conhece um pouquinho da maçonaria? Tem essa vivência ou da mesma forma que eu, conhece quase nada? Bom dia, bom dia. Para mim é um programa muito esclarecedor, né? Então, assim, entre símbolos, ideias, o que a gente sabe a presença da maçonaria na escrita dos capítulos da história de São Luís. Mas como historiadores, mencionando quando a gente tem contato com as pesquisas, com as fontes, com os conteúdos, mas especificamente não conheço questões relativas à sociabilidade deles, ao envolvimento, mas nessa vinculação aos fatos históricos. Muitos Acho que mitos, né, Deise? Isso, um imaginário mitos, imenso, né? Imaginário imenso, alguns né? muito instigantes, outros muito negativos, né, que a gente precisa superar, separar o que é ficção do que de fato é história. É verdade. Isso é uma oportunidade que eu estou animado, né, com esse tema aqui. Olha, nosso bom dia a você, ouvinte, que está sintonizado na 95,5 FM. Que bom
ter a sua companhia no seu automóvel, na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, no seu bairro. Muito, muito obrigado. E lembrar que além da FM 95,5, você também pode ouvir em qualquer lugar do mundo pelos aplicativos de rádio. Tem o Radiosnet, tem TuneIn, tem um monte de aplicativos. Você vai lá no Google mesmo, bota lá, né? Ouvir Rádio Timbira, ele vai te dar um player, um aplicativo, você vai poder ouvir tranquilamente. Lembrando que nesse período eleitoral não estamos no YouTube, tá? Você não vai conseguir assistir o programa, mas vai conseguir ouvir. A paixão do rádio está viva em nós, então vamos exercer essa paixão, tá? Ouvindo o programa, mas dá para compartilhar o link, dá para ouvir em qualquer lugar do mundo, além de São Luís, além da Grande Ilha, pela internet, beleza? Então, lembrando também que você pode participar pelo WhatsApp da rádio, a gente só não aceita ligações e mensagem de voz, mas a sua mensagem de texto pelo nosso WhatsApp, que você já conhece, você pode mandar pra gente, você pode contribuir, digita, tecla aquilo lá que é a tua participação, a tua ideia, a tua pergunta também é muito legal. Bom, já falei dos nossos convidados, mas deixa eu já dar aqui o bom dia para eles. Primeiro, Luiz Eduardo Vaz, ele é coronel veterano da Polícia Militar do Maranhão, é administrador, especialista em gestão estratégica de pessoas, em educação à distância e em gestão estratégica em defesa social. Ele é mestre maçom instalado. Já já eles vão explicar pra gente esses termos. Venerável mestre da loja simbólica Deus e São Luís número 43, tá ativa há mais de 26 anos, grande inspetor-geral da Ordem, membro honorário do Supremo Conselho do Grau 33, do rito escocês antigo e aceito na maçonaria para a República Federativa do Brasil. Esses termos que são estranhos pra gente que está de fora, hoje a gente vai poder conhecer, entender um pouquinho mais. Ó, por exemplo, ele é membro do Consistório de Príncipes do Real Segredo, Venâncio Igrejas Lopes, São Luís, grande orador da Glema para a gestão 2025-2028, iniciado na Ordem dos Cavaleiros de Santo André, introduzido ao trono do Oriente. Então são termos que pra gente são estranhos, são alheios, porque a gente não vive a maçonaria, mas eles vão poder explicar um pouquinho pra gente conhecer mais isso durante todo o nosso papo. Luiz Eduardo Vaz, muito bom dia, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no História em Debate. Muito bom dia, Marcos. Para eu é importante estar em uma rádio depois de tanto tempo, já que nossa origem lá no sul do Brasil, nós também trabalhamos em rádio por algum tempo, e aqui assim a gente relembra as emoções, né? Afloram. E falar da nossa maçonaria. Eu vou iniciar aqui dando um puxão de orelha no Jonilson Bogéia, nosso irmão, porque eu falei para ele, meu irmão, daí você seleciona o que achar mais importante. Você passou 10 minutos lendo o currículo. Tem gente com currículo muito maior. Mas eu não você sabe, sei desculpa se você quer. te interromper, desculpa te interromper, Luiz. Eu li, assim, coloquei os textos, justamente para causar esse estranhamento no sentido do nosso desconhecimento e já lembrar para você que você tem um desafio enorme de, ao longo do programa, vai explicar muitos termos pra gente. Tranquilo, vai ser o maior prazer. Obrigado aí, né, pelo convite também, para a gente ter essa oportunidade de aprender com os colegas, né, do Grande Oriente, do Estado do Maranhão, e trocar ideias, e principalmente para o povo, para a população que desconhece totalmente e às vezes cria, ouve narrativas e histórias assim que não condizem com a realidade da maçonaria, né? Então, para nós, essa oportunidade ela é muito importante. O John Bogé, eu queria agradecer muito que ele fez essa ponte aqui, organizou essa mesa, né? O Frank Matos estaria, mas tá dodói, tá se recuperando, tá repousando, né? Então, mas enfim, uma mesa muito legal. Eu queria agradecer muito o John. E o John é meu confrade no Instituto Histórico e ele é responsável pela comunicação, né, nessa diretoria. Então, John, eu queria lhe dizer que você precisa pensar num programa de rádio. O Luiz, você tá com o apresentador pronto. O Luiz Eduardo Vaz, com esse vozeirão e com a experiência, a maçonaria tá perdendo de ter o seu programa de rádio aí no ar, porque já tem apresentador. Que vozeirão, rapaz. Você fez muitos anos o rádio lá? Era programa de quê? Cerca de 5 anos. Nós íamos desde da diversão, da música. Na época existia muito aviso para o interior. E nós tínhamos também programas de notícias. Ali tem que ser eclético, né? E o gaúcho adora rádio.
Ele Com gosta certeza, muito, é uma né? tradição, é uma tradição. Porque é muita gente fora do centro urbano e no interior o que chega é a onda do rádio, né? Eles gostam bastante. Mesmo com o fim da AM, o número de rádios no Dial FM e muito ligados. É futebol, é estrada. Eles têm uma vinculação muito forte mesmo. Bom, dá um bom dia aqui para o Giniomar Ferreira Almeida, mestre instalado, deputado estadual da ARLS, José de Ribamar Guimarães de Souza, número 2656, representante da GOB Maranhão, que é Grande Oriente do Brasil no Maranhão, viu? São termos que já a gente vai decifrar um pouquinho mais. Giniomar, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo ao História em Debate. Muito obrigado, é um prazer para mim estar hoje aqui com vocês. Rever aqui meu amigo Marcos Saldanha, meu colega lá da Universidade Estadual do Maranhão, onde estudamos História. E estar aqui com nossos irmãos, né, que vem aqui representando a maçonaria do Maranhão, com nosso irmão Vaz, nosso irmão Erlon. E estamos aí, pretendemos hoje tirar um pouco desses mitos que circulam em torno da maçonaria. E quem tiver perguntas pode ficar à vontade, estamos aqui para esclarecer, né? Só existe uma pergunta que a gente não pode responder. O restante, todas podem ser respondidas, né? Basicamente, quando se fala em maçonaria, se fala muito em segredo, né? A maçonaria é uma instituição secreta e tal. Não é secreta. É uma instituição discreta, porque as questões internas, elas não precisam ser divulgadas, mas ela não é secreta porque qualquer um passa aí em frente a um prédio, vê lá os símbolos, vê os nomes, então... né? O único segredo que nós temos são algumas formas com as quais a gente se reconhece, que isso também já é o público sabe que existe isso, né? Mas como é que às vezes eu tô com minha esposa e alguém chega falando comigo, meu irmão, tal, alguém que nós nunca vimos, alguém de um outro estado, e aí, meu irmão, como é que tá? Tu és de onde e tal? E a minha esposa fica, mas como é que vocês se encontram e se reconhecem e se ajudam se for necessário? Bom, esse é a única resposta que a gente não pode dar, porque ela é interna da maçonaria, ela também varia de acordo com os graus, de acordo com os ritos, tem algumas variações, mas a gente sempre se encontra e é uma irmandade bastante forte, né? Aí quando alguém diz, mas por exemplo, como é que vocês se reconhecem? Eu digo, por exemplo, se eu chego num lugar e eu coço a orelha esquerda e depois a orelha direita, aí isso é um sinal que eu sou um aprendiz maçom. Olha aí assim. Alguém vai dizer, então tá aí uma resposta. Eu digo, pronto, tá aí uma resposta de como poderia ser. Como poderia ser, né? No sentido, você viu, não tem nada demais. Não tem nada demais. Resumindo, não tem nada demais. Né? Uma forma de se reconhecer e pronto, né? E acabou, né? Nesse sentido. Restante, a gente só não fala porque são questões internas. Se a gente está numa reunião discutindo questões nossas, não há sentido disso ser aberto para que todo mundo saiba, até porque são questões pessoais também que são debatidas. Né? Pois é, como coisas da família, a pessoa não sai falando para todo mundo. Coisas, né? Da empresa, né? Uma reunião de diretores. Aí você sai falando para todo mundo, por exemplo, né? Exatamente. Bom, deixa eu apresentar aqui também, está conosco o Erlon Leitão Barbosa, ele também é administrador e acadêmico de Direito, empresário, iniciado na maçonaria desde 2008, né? Já são 18 anos, jurisdicionado hoje ao GOEMA, membro regular da loja Acácia Ludovicense. Erlon, não erraremos mais, Deise. Erlon, seja bem-vindo, bom dia, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, né, pelo convite, em estar presente aqui com os irmãos, para ver como... Já falou em Goema, já falamos em Gob, falou em Goema, Gob e Glema, né? Somos irmãos, né? Maçonaria universal, e eu acredito que estamos aqui para desmistificar alguns assuntos que a sociedade acaba levando para um outro lado pelo desconhecimento. Sim. Né? E assim, nós não sabemos de tudo, porque quem inicia na maçonaria inicia por um convite, né? Por um chamamento daqueles que acreditam que aquela pessoa tem um perfil, ele entra, ele passa 40 anos, 50 anos, mas ele continua a aprender. Então a gente não sabe tudo, nós sabemos algumas coisas, e as que nos são permitidas falar, como nosso irmão aqui já falou, nós estaremos aqui para responder. E levar para a sociedade que maçonaria, e as nossas reuniões, né, como já foi dito pelo nosso amigo Marcos Saldanha, agradecer toda a audiência que vocês têm, né? E nos trazer aqui, que essa questão maçônica, ela é trabalhada sempre em prol social, da sociedade de modo geral, né? Mundial, enfim.
Nós temos vários trabalhos, esses que aí demonstra a descrição da maçonaria, né? Que o mundo não, às vezes nem conhece, mas ali a maçonaria esteve, ali a maçonaria está. E a gente está aqui para falar um pouco disso, né? Diante do convite que nos foi feito. E como o nosso Marcos Saldanha disse, nós estamos aqui para esclarecer. Para iluminar. Para iluminar. Boa, gostei disso. Olha, nós vamos começar a conversar mais, vai ficar muito bacana. E eu vou te dar o número, você anota o número, você que está ouvindo a gente aí pelo rádio, você que está ouvindo pela internet, anota o número da Rádio Timbira, não só do História em Debate, de toda a nossa programação que você pode participar, então você digita a sua pergunta e manda para esse WhatsApp, hein? 98, o código daqui de São Luís, e o número é 9232 6290. Anotou? 98, código de São Luís, você já sabe, 9232 6290. Você manda aí o seu WhatsApp, a sua pergunta digitada pra gente, o seu nome, claro, de onde você tá falando, que a gente já começa a conversar e coloca você também nessa mesa de debate, tá? Não posso deixar de começar dando alô pra quem, Deise? Eu duvido você me dizer quem tá mandando alô pra gente lá de Brejo. Quem? Raimundo Pinto, sempre ouvindo rádio, apaixonado por rádio, e ele ligado, manda aí até o cardzinho do programa, manda o linkzinho do programa, e ele sempre ligado, sempre atento. Temos também outros ouvintes que estão mandando aqui perguntas pra gente, que é o seguinte: bom dia, História em Debate, uma pergunta para os maçons. O que significa o bode na maçonaria? Um abraço para o Coronel Vaz, do amigo subtenente William. Ele é diácono lá militar da polícia Militar do Maranhão, seu colega. Eu acho que é um começo. A gente, para responder isso, a gente vai ter que dar uma volta e tudo, mas assim, o que é a maçonaria? Desde quando está aqui no Maranhão? E o que tem essa história do bode, que todo mundo fala do bode da maçonaria? Vamos começar aí pela origem, pela história, qual é a relação com esse bode aí, para atender aí essa pergunta do Tenente William. Querido diácono, um abraço para você, obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Bom, muito obrigado. Essa aí é uma pergunta que realmente ela é muito constante na maçonaria. Começamos bem, então. Começamos bem, porque isso é um grande mito que se chega muito para nós. Então, o que significa o bode na maçonaria? E a resposta é muito simples. Nada. Pronto. Agora, se significa nada, por que ele é tão citado, né? Por exemplo, eu faço parte de um motoclube, um clube de motociclistas, chamado Bode do Asfalto. E nos bodes do asfalto, só é permitida a entrada de maçons. Para você ser membro dos bodes do asfalto, você precisa de 3 pré-requisitos. Ser um maçom regular. Outro, ter uma moto, obviamente, e ter a habilitação. Então, se o bode nada significa, por que, por exemplo, nós utilizamos um motoclube maçônico com o nome de Bodes do Asfalto? O Brasil tem a estranha mania de pegar, às vezes, fatos sérios e inclusive ofensas, e transformar isso em uma brincadeira. E foi isso que aconteceu no Brasil com relação ao bode. Bode, na verdade, no final do século XVII, teve um maçom que fez um discurso, e tratando do século XVIII, 1760 e pouco, um cavaleiro chamado Ramsay, que no discurso que ele fez, ele associou a origem da maçonaria aos cavaleiros templários. Né? Mais propriamente aos cruzados de um modo geral, mas fez também uma relação, acabou sendo feita essa relação com os templários. Um dos motivos pelos quais os templários foram perseguidos, isso está num manuscrito chamado Manuscrito Chinon, era justamente dizer que eles adoravam um animal que tinha como símbolo um bode. Né? Então, se os templários foram acusados de adorar um bode, e os templários podem estar na origem da maçonaria, foi feito de que os maçons teriam relação com esse bode. Né? E aí, quando chega no século XIX, no século XVIII ainda, um maçom francês, ele foi expulso da maçonaria e ele passou a escrever livros difamando a maçonaria. E ele fez muito sucesso, ele foi inclusive recebido pelo Papa, né? E ele teve muita repercussão. O livro dele teve tiragens semanais,
esgotava, mais uma tiragem assim, ele fez muito dinheiro e fez muito sucesso. É a velha história que o fake news dá mais audiência do que a notícia. Muito mais. E não é de agora, você tá achando que isso é de agora, olha aí a história aí, ó. Até que um dia ele resolveu fazer uma palestra onde ele ia contar todos os segredos. Bom, e ele já havia contado alguns, né? Um deles era que o mestre supremo da maçonaria era uma mulher. Né? Então daí vocês tiram o nível de fake news que isso acontecia. E aí, resultado, ele disse que tudo que ele havia falado era mentira, mas aí os teóricos da conspiração disseram não, os maçons que obrigaram ele a dizer que era mentira. Ainda tem isso. Resultado, isso continuou e no século XIX, um outro maçom muito importante, esse sim, um grande estudioso, um ocultista chamado Eliphas Levi, escreveu um livro chamado Ritual e Dogma da Alta Magia. E nesse livro tem uma imagem famosa do Baphomet. É aquele bode, né, cabeça de bode, corpo humano, os braços um estendido, um levantado e outro baixado. E o povo ainda inventou que estava na camisa da seleção brasileira, para piorar a história. Parecido com isso. Então esse símbolo foi apropriado por esses críticos para difamar a maçonaria, e isso ficou no mundo inteiro. Os maçons não lidam muito bem com isso, não gostam, não aceitam. Se tu for chamar um maçom português de bode, ele vai se sentir ofendido. E no Brasil a gente pega isso e transforma numa brincadeira, né? Porque o Brasil é assim, né? Quando vem essas coisas, acaba... E aí, pra nós não é ofensivo, é tanto que eu sou o bode do asfalto, mas alguns maçons também não gostam desse termo por causa disso. E em torno do bode tem várias outras lendas, né? Que a gente poderia Agora, só sobre o bode, pra gente finalizar de vez, porque quem ouviu o programa, quem tá ouvindo, não vai... Resumindo, a coisa do bode é por ignorância, mas é também preconceito. Além de ignorância, não sei, quando eu digo ignorância, falando de desconhecer. Eu ignoro, eu desconheço, tá? Eu tô falando ignorância. Então também é preconceito. Então não use a expressão, não pense, não... Porque além de tudo, mostra a sua ignorância, mas até aí tudo bem, ninguém conhece tudo. Mas o pior é que isso também mostra o teu preconceito. Ponto. Exatamente. É isso, né? Isso. E já que tocou nesse assunto, deixa eu tratar aqui rapidamente como se inicia esse preconceito contra a maçonaria, tá? A maçonaria, o que a gente chama de maçonaria moderna, ela surge em 1717 na Inglaterra. Tá. É o marco da fundação da maçonaria desta que a gente pratica hoje, porque existe uma maçonaria mais antiga. A partir de 1717 ela foi se organizando como ela é hoje. Agora, o que é a Inglaterra? É um país anglicano, um país, portanto, protestante, né? Os nossos primeiros grandes escritores são também protestantes, ingleses, e a maçonaria, a partir de 1717, ela se expandiu rapidamente um pouco pela Europa e foi um ponto de concentração também de poder, devido a serem intelectuais, serem pessoas influentes, e a Igreja Católica não viu isso com bons olhos, viu uma instituição que a Igreja não controla, não tem gerência, e fundada e difundida por protestantes ingleses, principalmente anglicanos e presbiterianos. E aí, rapidamente, o Papa emitiu uma bula dizendo que os católicos não poderiam ser maçons. E, incrível que pareça, isso pegou, né? E a partir daí outros preconceitos vieram, com acusações de satanismo, de etc., né? Que as pessoas conhecem. E isso se difundiu. E, infelizmente, os próprios protestantes, que foi um dos motivos da maçonaria ter sido condenada, muitos se voltaram, aceitaram esse discurso católico e também expandiram, né? De modo que, inclusive, a maçonaria é responsável por grande parte da liberdade religiosa no mundo ocidental, principalmente no Brasil. Porque a história do laico, o conceito de laico da nossa primeira Constituição respira muito isso. Muito, né? e no sentido também de que a maçonaria ajudou, por exemplo, as igrejas protestantes a se instalarem no Brasil. Porque no Brasil só passa a ser permitido templos protestantes a partir da República. Então, durante todo o Império, existe uma religião oficial que é a religião católica e não pode ter templos. E a maçonaria ajuda na vinda de todos esses protestantes, na criação de templos e tudo mais. Então, né, existe os protestantes, infelizmente, assumiram esse discurso católico anti-maçom, mas que hoje muitos grupos também já caíram por terra. Os mais moderados acabam entendendo que a maçonaria não é isso que foi pregado. Olha só, muito bom. Deixa eu dizer uma coisa.
Meu nome é Olímpio César. Envio um tríplice fraterno abraço aos irmãos que representam nesse programa a Maçonaria Regular do Maranhão, especialmente ao amado irmão Luiz Eduardo Vaz e ao irmão Jonilson Bogéia, que não está aqui no estúdio, mas está aqui nesse programa porque foi quem ajudou toda a articulação. Eu já pergunto uma coisa, vocês já falaram, você falou até para participar do clube de moto, precisa ser um maçom regular. O que significa o regular, já que também o Olímpio César falou assim, nesse programa Maçonaria Regular do Maranhão, o que é o termo regular? Na verdade, quando a gente tem a fase iniciática na maçonaria, que a gente vai fazer parte como nós chamamos de uma loja, né? A partir daquele momento, eu saio de um estágio para outro, né? E aí eu passo a frequentar aquela loja e eu estou regular dentro de uma loja, porque maçonaria ela não tem como viver sem contribuições. Então eu tenho que fazer esse pagamento mensal, né? Porque a gente, se observar, sim, como nosso irmão Gilmar falou, nós temos áreas, né? Nós temos sim, templos e nós temos custos. E para sustentar, né, esse aparato todo, nós temos que pagar. Então existem irmãos que se afastaram da maçonaria, uns de forma regular, se afastaram, pediram para se afastar através de oficializando isso, né, que nós temos uns termos internos que chamamos, para que ele passe a ser, ele está adormecido, mas deixou ele continua sendo maçom. Ele continua sendo maçom, uma vez maçom, sempre maçom. Essa é uma dúvida que eu tinha. Ele se afasta, né, desse momento. Aí ele até frequenta lojas em um dado momento, mas informa que não está regular. Porque ele não está propriamente dito, ele não está pertencendo àquela loja. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí o regular é essa saída que é o afastamento, que tem um documento que é feito para que ele saia. E quando ele pede esse documento, ele está regular até o momento do pedido, né? Ele continua maçom. Aí ele quer voltar à regularidade. Ele tem um termo que a gente chama, ele vai voltar a se filiar a essa loja. Aí é uma outra forma de oficializar para quem inicia. Perfeito. E eu entendo também que essa pergunta, ela está se referindo à maçonaria como um todo, né? Porque aqui nosso irmão falou do irmão ser regular. Mas quando ele falou da maçonaria regular, é porque como somos potências maçônicas são unidades administrativas independentes, autônomas. Então, o Grande Oriente do Brasil é independente, embora ele seja federal, é uma instituição que aparece muito com a forma como o Estado brasileiro se organiza. A Grande Loja e o Grande Oriente do Maranhão, o GOEMA, Grande Oriente do Estado do Maranhão, eles são autônomos no Maranhão. Eles são independentes também aqui no Maranhão. E esses três grupos, eles se reconhecem como regulares, porque existem outros grupos, outras unidades administrativas que não são reconhecidos por nós e também não nos reconhecem. E aí, com esses, nós, por exemplo, não podemos ter relação de participar das mesmas reuniões. Entende? Então, a regularidade está ligada a esses três grandes grupos do Brasil, que são os grupos chamados regulares. Então, aqui nós, de fato, estamos trazendo com as três potências, que são os três grupos regulares, né? Não só no Maranhão, mas no Brasil, né? No mundo até. No mundo até, né? Porque nós também porque esses grupos regulares fazem parte de uma maçonaria mundial que se reconhece como regular, que é o grupo majoritário. Existe um grupo minoritário de maçonarias que não se reconhecem porque não seguem algumas regras que nós consideramos fundamentais para serem regulares. E legal que quando a gente pensou no tema, foi a gente conversando com o John Bogéia, vamos fazer um programa sobre maçonaria. Eu disse, quando? Tem uma data e tudo, teve o dia do maçom, né, que vocês podem até falar que foi recentemente, é o dia da maçonaria, teve uma data recente, né. Eu digo, vamos fazer perto ali da data, né, do dia da maçonaria, que fica, tem a ver uma pauta. Aí, legal, mais uma vez elogiando ao John Bogéia, né, que, assim, conseguiu compor, né, essas três, né, potências, isso é muito legal, né? Mas você ia completar ainda a questão do regular, né? A questão foi muito bem colocada, né? Que o nosso irmão falou sobre essa questão das potências. Nós tivemos uma potência aqui irregular, que foi o Glube, né? Gluma. E a Glube e a Gluma. Aí essas eram irregulares, né? E porque nós, como foi falado, né? Nós somos aqui potências no Maranhão, unidades autônomas, mas temos aquela que nos coordena e uma que coordena mais, né? Tem a CSMB, né? Grande Loja,
CMB, GOB e Comab. Essas potências, elas se comunicam com uma confederação internacional. Não está solto, não está avulso. Não, pois é. Tá confederado com a CMI. E isso faz com que ele esteja regular. Nós estejamos regulares, né? Para, vamos dizer assim, operar, né? Porque nós somos obreiros, vamos dizer assim. Não é isso? Já que entramos na história do regular e do irregular, acho que deu uma deixa para... Tem gente filiando maçom pela internet e mandando boleto, é isso mesmo? Eu peço até, né, que nós sabemos que tudo aquilo que é desconhecido passa a ter um interesse oculto por alguém, por mais que essa pessoa diga que não, né? Ela tem interesse de conhecer. Puxando um gancho rapidinho do catolicismo, nós temos nós aceitamos todas as religiões, porque a maçonaria não é religião. E as pessoas ficam com medo, às vezes, nós temos padres filiados, nós temos pastores filiados. Né? Eu soube disso. Nós temos muçulmanos, nós temos hinduístas, enfim. O que mostra que não é uma religião, nem uma seita, nem nada, quer dizer, porque se a pessoa tem a sua religião, e desculpa só ter te interrompido, não perde o teu raciocínio, é que parece que na igreja de São João tem um esquadro, régua ali em frente, quer dizer, e é curioso isso, né, que é no templo católico existe símbolos maçônicos, né, por exemplo. Para você ver, falamos tanto catolicismo lá atrás, né, na história. Sim. E o nosso padroeiro é São João. São João? Por isso. É o padroeiro da maçonaria. Olha aí, Deise, olha como é que a gente vai aprendendo. Agora faz sentido. Por isso que na igreja de São João, na rua de São João, tem. E ali funcionou uma loja maçônica? Ali nunca funcionou? Teve? Do lado funcionou. Do lado. Pois é, mas tem esse símbolo então, maçônico. Olha só que curioso. Lá funciona uma loja do São GOB. João, é o padroeiro da... Olha só centenária. Olha isso. Lá funciona uma loja do GOB centenária. E é de um outro rito, né? Porque tem essa questão dos ritos também. Enfim, essa questão hoje, as pessoas que têm interesse em entrar na maçonaria, que não caiam nesse golpe. Olha aí. A maçonaria não faz convite por internet, né? E também não cobra, não manda boleto pela internet, viu? Não cobra. Não é da maçonaria. Como é que de outra irmandade, essa turma que está mandando, que está nos presídios da vida. A maçonaria é totalmente presencial. A questão virtual, ela está hoje aparecendo, porque tem alguns irmãos, né, que são contra, mas tem alguns irmãos, em sua maioria, eu até faço a referência ao grão-mestre da minha potência, que é o Raimundo Marques, ele sempre fala que a maçonaria precisa aparecer para a sociedade, né? Para que a sociedade entenda um pouco, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que é maçonaria, né? Então, assim, virtual ela nunca vai existir, nunca, porque nós somos presenciais em todos, né? Nós falamos aqui, não falamos quais, mas nós temos nossos ritos, nossos regimentos, regularizações, para que isso aconteça. Então, vem através de um convite, não tem outra forma. Né? Se a pessoa eu tenho interesse pessoal, nunca virtual, personalíssimo. A pessoa vai, né, vai ter uma conversa com você. E essa pessoa entende que aquela pessoa tem um perfil e ela faz o convite. Não adianta a gente também. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nem todas as pessoas entram na sua casa, concorda? Sim. É só aquela que tu convida. Sim. Então eu não quero na minha casa, né, uma pessoa que eu desconheço em tudo, que entre, tenha acesso à minha casa e depois me faça sofrer por isso. Então a maçonaria é desse jeito. Para ela tornar... a maçonaria é perfeita? A maçonaria é perfeita. Os maçons que têm suas imperfeições. São humanos, é isso que acontece. Somos humanos. Podem errar. Porque vocês acabaram puxando, um exemplo, né, que já ouvimos. Puxaram um cara que fazia isso, aquilo lá na rua e tal. Aí ele entrou na maçonaria, ele tem aquela centelha no coração, viu que aquilo ali funcionava para ele, e ele é uma outra pessoa. Entendeu? Acaba sendo. E nós temos em toda a sociedade, dentro das igrejas, dentro de qualquer vínculo social que tem mais de que 2, 3 pessoas, a gente vai ter desentendimentos, né? Nós nos tratamos como os irmãos. Somos irmãos. Aqui a gente olha, vou dar um exemplo também. Nós temos um irmão que ele é motoqueiro, né, motociclista, até perguntei agora, que é o Raposão, e ele sabe que eu sofro de hérnia de disco grave. E ele disse, se eu te dar uma medicação, tu toma? Eu digo, tu não vai me dar um veneno, tu é meu irmão. Aí ele me deu essa medicação, milagrosa. Entendeu? Um irmão do Tocantins, que vende. E eu tomei sem saber o que era. Ele disse, depois que tu tomar, eu vou te mostrar. Perfeito. E não era nada do que eu não já tinha tomado, só que ela é manipulada. Entendeu? Então, assim, de farmácia manipulada. Viu que existe farmácia manipulada cientificamente. Cientificamente. Então, assim,
Essa questão, eu sempre falo, não acreditem no que vem pela internet sobre maçonaria. Nós temos até agora um rapaz no Instagram que está falando muita coisa aí, né? Ele fala dos rituais, que ele fala de um monte de coisa. E o que eu posso dizer é o seguinte, ele é mais um que quis like. Ele é mais um que quer visualização. E como rende, né? Rende muito. Serviço, né? É mais fácil de vender o fake, né? Ele dá views, né? E monetiza. Então, dessa forma, ele consegue alcançar o que ele quer. E não o que a maçonaria né? A maçonaria, tiro por mim, eu tenho 18 anos de maçonaria, sou mestre maçom, sou mestre instalado, ocupo o cargo no grão-mestrado. Já aproveita e explica o que é um mestre instalado. Na mestre instalado na liturgia maçônica, né? Ele não é um grau, né? Mas ele é, vamos dizer assim, é uma condecoração que tu tem uma forma de... Como é que eu posso te dizer? Ele vai conduzir uma loja. É um título. Você passa venerável mestre. Venerável mestre. Quem conduz uma loja maçônica é um venerável mestre, né? Sim. E ele é instalado. E para ele estar lá em cima, não é que nós dentro do templo somos irmãos, todos iguais. Só que o instalado, para conduzir a loja, ele precisa de um recurso a mais, vamos dizer assim, para que ele conduza essa loja. Então, essa instalação serve para isso, né? E a gente senta no que é tão conhecido, que é o trono de Salomão, que nós temos dentro das lojas. Vou passar para o meu irmão aqui, que ele vai dar, inclusive, uma palavrinha sobre isso, que o homem é candidato. Bom. Eu estou me surpreendendo. Quando garoto, na época de escola, né? Sempre ia na caderneta a informação para casa. Controle seus impulsos e aguarde sua vez de falar. Olímpio, César e outros irmãos que estão nos ouvindo, um bom dia a todos, devem estar surpresos de eu estar falando tão pouco. Mas eu fico impressionado, né, com o conhecimento dos irmãos. E eu resumiria essa questão da regularidade. Nós temos uma carta constitutiva. Por exemplo, uma empresa tem que ter lá o seu alvará de funcionamento. Então, essa carta constitutiva é dada ou pelo Grande Oriente, para as lojas do Grande Oriente, ou pelo Goema, para as lojas do Goema, ou pela Glema, para as lojas da Glema. Significa que aquela loja está funcionando regularmente e é reconhecida. Então, o irmão que for iniciar ali, quem for iniciar naquela loja, estará iniciando em uma maçonaria regular. O irmão já falou aqui em relação a essa questão, eu lembrei da pandemia. Então, na época da pandemia, nós fazíamos reuniões por Zoom, por aplicativos de áudio e vídeo. Sim. Então, aquilo ali foi uma novidade, assim, que desestruturou um pouco as lojas, porque irmão tem que estar junto, tem que estar se tocando, se abraçando, né? Então, essa é uma realidade que a gente vive. Eu gostaria de falar em relação às potências, para deixar bem claro. Sim. Nós aqui estamos representando as 3 potências regulares que fizeram um tratado de união, e os maçons da Glema podem visitar o Goema, podem visitar o Gobe, e a recíproca é verdadeira. Não tem grandes diferenças na parte ritualística, ou é na parte ritualística que tem diferença e a essência é a mesma? Aí, só para a gente entender. Beleza, você provocou o ponto exato. Depois vai ir para Gineomar, porque assim, tudo começou com o Grande Oriente do Brasil. Isso lá em 1822, as lojas que se reuniram, na época Bonifácio, Gonçalves Ledo, enfim. De lá, a ordem foi se espalhando pelo Brasil. E aqui nós temos lojas mais do que centenárias, né? A Humanidade Concórdia 110, ela é de 1855. Imagine, né? Ela é bem antiga. E aí nós tivemos duas grandes rupturas. A primeira vai acontecer com o surgimento das grandes lojas no Brasil. E aqui não foi diferente. Nós tivemos a fundação da nossa grande loja maçônica do Estado do Maranhão, em 1960, 27 de março, para ser mais exato. E aí o que acontece? Sem o tom professoral, né, como você nos orientou. O que acontece? A partir da fundação dessa grande loja, nós tínhamos 2 potências regulares, mas aí havia uma certa discórdia. Por quê? Quem fundou a Glema saiu de onde? Saiu do Grande Oriente do Brasil. Foi o Joaquim Abib, que saiu da loja Renascença Maranhense para vir fundar a grande loja maçônica do Estado do Maranhão. Se reuniu com outros irmãos que concordavam, né, com a cisão a nível nacional e fizeram aqui. Então isso seguiu dessa forma, foi crescendo a grande loja,
paralelo ao Grande Oriente do Brasil. Em 73 houve outra ruptura, foi quando surgiram as lojas do Grande Oriente do Estado do Maranhão. 1973, então tem uma outra ruptura no Grande Oriente do Brasil. A partir de São Luís, aqui não, Maranhão mesmo. Nacional. Nacional. Tá, que vai refletir aqui. Perfeito. E aí, não vou me alongar muito nessa tudo bem, mas estamos acompanhando para entender. Mas o que acontece? A partir daí, nós já tínhamos 3 vertentes, 3 maçonarias. Eu costumo dizer em palestras, em instruções que a gente participa junto com outros irmãos, que o rito escocês, por exemplo. Pronto, eu ia perguntar sobre ele, que você... Isso eu sou, você leu aí no início, isso. Grande Inspetor-Geral da Ordem, é grau 33 do rito escocês, é o mais alto grau do rito escocês. Nós somos muitos aqui no Maranhão neste grau. Mas aí, o que acontece? Esse rito escocês, nas grandes lojas, ele é realizado, para a internet, num templo azul celeste. No Grande Oriente do Brasil, o rito escocês é num templo azul royal. E no Grande Oriente do Estado do Maranhão é num templo vermelho. Mas aí, quem está certo? Todos estão certos. Cada um segue os rituais do seu rito lá da origem. E às vezes isso é que ocasiona a cisão. O pessoal não tem esse entendimento. Só que aí, eu não estou lembrando da data, eu estava tentando localizar aqui, mas não consegui. A internet me traiu dessa vez. Mas houve a assinatura de um tratado de união. O que é esse tratado de união? Eu posso visitar uma loja do Grande Oriente do Estado do Maranhão, eu posso, sendo da Glema, visitar, sendo regular, né? Visitar uma loja do Grande Oriente do Brasil, eles podem nos visitar, quer dizer, essa regularidade, essa troca de visita, a intervisitação, como nós chamamos, isso aí estreita os laços, né? E nos une como verdadeiros irmãos. Isso quer dizer que o clube de moto é aberto para os maçons regulares, incluindo de outras potências, né? Pronto, não é só todas as potências regulares. Regulares, por exemplo, né? E as cunhadas também. Só para complementar aqui que o nosso irmão começou a falar desse tratado, nós tivemos um irmão, Coronel Monteiro. Ele foi à Suíça para uma iniciação. E lá ele foi recebido excepcionalmente, como ele disse, né? Ele sempre falou isso pra gente. E a época que aconteceu isso, nós temos aqui uma creche, Nossa Senhora das Graças, aqui perto do Leprosário, né? Que a gente ajuda, lá tem 100 crianças em tempo integral. E é ajudada, né? O João Nilson Borges até ajuda também junto. Nós somos vários irmãos e a Potência ajuda, e foi o start quem deu foi o Coronel Monteiro. E ele falou dessa creche lá na Suíça. E alemães ficaram muito emocionados para que viessem aqui ajudar essa creche, na época que ele conversou. E eles queriam, né? Não sei por que não foi à frente, depois até perguntar. Eles queriam ajudar essas 100 crianças até a formação acadêmica delas no nível superior. E eu acredito que esse projeto ainda está. O Coronel Monteiro sofreu alguns problemas de saúde, né? Mas está bem, né? Graças a Deus. E eu acredito que isso vai à frente, para entender como é a força maçônica. Porque se eu cheguei uma vez em Minas Gerais, eu prestava serviço lá com a empresa que eu era sócio, naquela época, e o superintendente era altamente zangado. A gente vê como rompe essa questão geográfica. Não falava com ninguém, tal. E eu identifiquei uma coisa, e eu me identifiquei para ele. Eu saí de lá só rindo com ele, ninguém entendia o porquê. Entendeu? Me convidou para almoçar, me convidou para jantar, só que eu fui muito rápido e a reunião dele seria numa quinta, e eu estava vindo já embora na quarta. Traz teu terno, vamos lá, porque nós temos as indumentárias, né? Nós temos os aventais que a gente usa. Ele disse, não, eu te consigo aí um balandral, né? Que é uma indumentária nossa, para que participasse, só que eu já viria embora. Mas eu fiz uma amizade com essa pessoa, e em outros locais, já que a gente já olhou outros irmãos, se identificou, e é abraçado como se tivesse nascido junto. Essa que é a realidade. A maçonaria tem essa força. Eu acredito que essa força e essa união traz até um descontentamento para outras situações sociais que as pessoas não conseguem entender. Como é que aquele cara tem uma relação com o outro que ele conheceu ontem, hoje ele bota para jantar, para almoçar dentro da casa dele. Entendeu? Então, esse é o elo muito forte da maçonaria, né? E como eu falei, nós temos todas as espécies, né? Mas a maioria das espécies irmãos maçons são pessoas que convivem, quão bom e quão agradável, né? É viver a união entre os irmãos. E isso é bíblico. Olha lá. Pois é. Bom?
Olha só, você que sintonizou agora, a 95,5, você que acessou agora, você está ouvindo o História em Debate. Hoje, o especial, a história da maçonaria no Maranhão. E a gente está conversando aqui com os mestres maçons, Luiz Eduardo Vaz, que é da Glema, o Giniomar Ferreira Almeida, que é da GOB Maranhão, e Erlon Leitão, que é da Goema. Do Goema. Então, Pode ser da, porque é potência. Não. Bom, então beleza. Do GOB. Do GOB, né? Do GOB. E da Goema? Do Goema. Pode ser da. Porque tá. como a gente fala em potência, então é do Goiânia. Do Goema, né? Pronto, estamos aprendendo, Deis, estamos aprendendo. Da potência. Isso, vamos lá. Marcos, é só um assunto que eu acho que tu trouxeste que foi dito aí, que pode causar uma certa polêmica. Vamos lá. Né? Que Isso. passou de relance, mas eu fiquei aqui ligado. Que é a história de uma vez maçom, sempre maçom, né? Isto é algo que causa um certo estranhamento, porque a pessoa pode dizer, poxa, como é que eu vou entrar em uma instituição da qual eu não possa sair? Você não vai ser assassinado se você quiser sair. Então, como é que pode? Primeiro, para entrar na maçonaria, por que existe, além do convite, e aliás, também que não é tão obrigatório o convite. Se alguém quer ser maçom, ele gosta, ele acha que ele tem condições de ser maçom e ninguém o convidou, ele pode se dirigir a uma loja maçônica, pode fazer contato, falar com os irmãos lá e dizer que quer ser maçom. Aí alguém vai apadrinhá-lo e vai dar o caminho para ele se tornar maçom. Agora veja, para que alguém seja maçom, primeiro, ele tem que entregar uma série de documentos que vão dizer da vida dele. Se ele responde processo, se ele já foi processado, se ele já foi condenado, que tipo de crimes ele possa ter cometido. Então, tudo isso é analisado e, obviamente, se for alguém que consideremos que não deva estar conosco, ele não vai ser iniciado. Certo? Acontece. Não, acontece muito. Até alguém que, sei lá, que atrasou uma conta e entrou no SPC, ele não pode entrar na maçonaria. Ele vai ter que primeiro sair lá do Serasa, regularizar a sua situação financeira para que ele possa depois continuar o processo para entrar na maçonaria, que não é que ele vai entrar, vai ter o processo para ele entrar. E esse processo ele demanda várias coisas, né? Além dessa documentação, é feita uma sindicância, onde 3 grupos de irmãos ou 3 irmãos, independente, vão na casa desse irmão, desse candidato, vão conversar com ele, com a família dele, saber se... pessoas que não o conhecem, vão conhecê-lo e a partir daí vão fazer um parecer. São 3 pareceres separados. Esses pareceres são lidos em loja, né? O nome dele é publicado, né, em um boletim que vai circular o Brasil. Depois disso, finalmente vai ter uma votação secreta para ele entrar. E nessa votação, não importa quantas pessoas votem, 3 votos negativos reprovam. Então, é quase uma unanimidade. É quase unanimidade. Né? Porque se você... mas a loja tem 10 irmãos, 3 votaram contra, é 30%. É muito. Mas a loja tiver 50 irmãos e 3 votarem contra, dá na mesma coisa. Olha, ele é reprovado do mesmo modo. Eu né? não tinha ideia disso. Então tem esse processo. Agora, e para sair também? Vamos lá, para sair não. Para sair basta o irmão dizer. Para que ele saia de forma regular, ele sai sem dever nada. Por exemplo, temos mensalidades. Então ele sai, paga todas as mensalidades e sai kit com suas... Então, aí ele sai da maçonaria. Em saindo, ele pode voltar. Existe esse documento, por exemplo, de saída, ele dá direito a 6 meses. Então, em 6 meses, ele pode retornar quase como se não tivesse saído, né? Já se passar de 6 meses, aí o processo vai ser mais problemático. Mas aí volta. Mas a questão é, esse que saiu, ele é maçom ou ele não é maçom? Alguém que foi expulso da maçonaria, por exemplo. Porque um irmão, como somos humanos, um irmão pode cometer erros e os irmãos considerar esses erros imperdoáveis e expulsá-lo da ordem maçônica. Essa pessoa continua sendo maçom ou não, né? E aí vem essa história de uma vez maçom, sempre maçom. Se admitirmos essa frase como verdadeira, sim. Independente da situação, o fato dele ter sido iniciado na maçonaria, ele sempre vai ser maçom. Mas isso não é unânime, porque isso não é estatutário. Existem, isso é interpretativo. Então existem irmãos, como é o meu caso, que consideram que ser ou não maçom depende da sua afirmação. Se eu saio da maçonaria, mesmo regular ou de qualquer forma, e digo eu não sou maçom, eu não sou mais maçom, para mim, esta pessoa não é. E tem irmãos que saem e rasgam seus livros e dizem eu não sou mais maçom. Mas não há
Isso também eu acho que é importante esclarecer. Nenhuma retaliação da maçonaria. Porque eu já ouvi essa história. Você saiu da maçonaria, tua vida acaba. Eles destroem a sua vida. Eu já ouvi isso. Sim. Isso aí é o seguinte, não existe retaliação, mas alguém que saiu do nosso convívio de uma forma ruim, de uma forma desagradável, vamos supor, um comerciante. Bom, enquanto ele é comerciante, alguns maçons vão priorizar comprar na loja dele. Para ajudá-lo. Para ajudá-los. Ele Ele oferecendo as mesmas condições que os outros comerciantes, a gente vai, obviamente, dar um certo privilégio para ele. E aí, ao ele sair da maçonaria, se ele sair em condições desagradáveis, muitos irmãos não vão continuar comprando com ele. Não é uma retaliação, mas existe, inclusive, outros maçons. Ora, se ele é comerciante do ramo de construção e deu este problema e eu estou decepcionado com ele, eu não vou mais comprar na loja dele, vou comprar de outro irmão. Isso não é uma retaliação, mas é porque, né, cortou-se o convívio. Não há uma perseguição. Isso. Não, em geral não, né? Mas você... Não, claro, assim, não é que assim, como é que eu vou dizer? Injusta. O cara vai abrir uma conta no banco, ele tá tudo certo, tem direito. Não, eu não vou abrir aqui no meu banco, você não abre porque você era maçom. Você saiu. Isso não, né? Não, isso não é pra acontecer. Não, né? É pra acontecer, né? Olha, Deise, tem maço, né? Tem maço, muita coisa. Olha, eu tô aqui cheio, mas cheio, de muita gente. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Sim. Olha, a Maria Vitória tá dizendo o seguinte: gostaria de fazer 2 perguntas para o maçom Erlon. Quais valores da maçonaria, Erlon, você considera mais importante para a formação de uma pessoa? E o que levou você a entrar para a maçonaria? E o que mudou na sua forma de enxergar a vida depois disso? Acho que isso ajuda também a tirar preconceitos. Com certeza. Essa pergunta da Maria Vitória. Essa Maria Vitória é minha filha. Quantos anos? Vai fazer 17 agora em outubro. Vai fazer... Você já aproveita que você vai falar dela e responder a ela. Foi falado que quando alguém quer entrar na maçonaria, os irmãos vão até aquela família, conversam. E eu ouvi dizer que o homem entra na maçonaria, mas a família entra junto, de certa forma. Porque, inclusive, se a mulher não quiser, ele não entra. Então, de certa forma, ouvi dizer isso, que a mulher, ela é determinante. Embora ele seja o irmão ali, é ele que está adentrando, mas ele, quando ele entra, a família vai junto. Não obrigatoriamente porque tem que participar, mas eu digo assim, mas é uma coisa que recebe a família. Então, você já aproveita, ao responder essas questões, e já coloca um pouquinho essa coisa da mulher, da família, como é que é isso pra gente entender, quem não conhece. Bom, partindo do princípio do convite, a aceitação e o que mudou, né, pra gente. A maçonaria, ela melhora aquilo que você já tem de bom, vamos dizer assim. Boa resposta. Eu tenho uma parte boa, né, a gente sempre doa o que a gente tem. Né? Se a gente tem coisa boa, nós vamos doar coisa boa e vai ser melhor com a maçonaria. A maçonaria me ensinou muita coisa, me ensinou algumas direções, né? E eu era casado, então minha esposa eu precisava dessa anuência, porque não tem como eu ir frequentar um local no qual minha família não vai poder participar e minha esposa não vai poder ter conhecimento. Ela não sabe o que acontece dentro do templo, mas ela sabe como é a minha vida maçônica, ela sabe quais são as minhas vontades quanto à maçonaria, quanto a outras coisas de vida. Somos casados, né, com a Daniela, minha esposa, o nome dela é Daniela, e ela teve que dar de fato essa anuência, né, na minha sindicância, vamos dizer assim, né? Houve a sindicância que eu participei e ela deu essa anuência para que participasse. E isso na minha vida o quê? Eu trouxe a minha família para uma grande família, né? Que aí reflete no papel da esposa, que temos o departamento feminino. Esse departamento feminino, ele funciona para quê? Aí entra a esposa nesse contexto maçônico. Essa questão da filantropia, da ajuda a pessoas. Por exemplo, nós temos irmãos aqui que fazem um trabalho aqui no Mercado Central gigantesco, né? Pegam as pessoas aqui, dão banho, higiene pessoal, dão alimentação, né? Eu acho que 2 vezes na semana, né? Também. Não, quinta-feira, vem aqui no Mercado Central, vem um carro, vem com banheiro químico, dá banho, roupa, muita doação, ajudam aí mais de 100 pessoas. As pessoas já esperam aqui para se alimentar, para banhar, para escovar o dente. Isso com as igrejas, né? Mas eu não tinha ouvido falar que a maçonaria fazia especificamente esse trabalho. É por isso que eu falei de onde a maçonaria está e aonde ela não precisa demonstrar.
né? Porque nós seguimos muito o preceito de que se o que eu dou com a direita, eu não preciso, a mão esquerda não vai saber. Então, eu já tinha isso na minha vida antes de maçom. Né? Eu sou um cara mais eu prezo muito pela essa discrição. Sim. Então, eu acredito que meu padrinho, né, que deve estar ouvindo aqui, o Jean Tales, ele que me convidou, né, nós fomos sócios na época, e ele me ensinou muita coisa, né, lá na parte empresarial, que eu era seletista e passei a ter empresa, mas aí ele me mostrou o quão grande é a maçonaria e o respeito que eu tenho por ela. Então, não é que eu mato e morro pela maçonaria, não. Mas eu respeito tanto essa instituição que eu não... Às vezes a gente escuta muita bobagem, aí antes, na mesma hora eu respondia. Hoje não, hoje a experiência vai nos demonstrando que é melhor a pessoa falar aquilo que ela não desconhece, fica feio para ela e não para mim. Né? Então as mulheres participam. Quer dizer, é errado dizer que as mulheres não participam. Agora, por exemplo, a mulher sozinha, ela não entra na maçonaria. Quando eu digo sozinha, assim, o convite é feito ao homem. Agora tem uma questão das sessões brancas, né? Sessões magnas brancas, públicas, que a gente traz a nossa família para dentro do templo, Dia da Mulher, né? Se nós temos um evento, Dia das Mães, nós fazemos palestras e elas todas entram no templo, para que elas vejam, elas olham a gente vestido, indumentário, enfim. Só que os rituais maçônicos são fechados para os homens, né? Então, eu estou falando ritual porque é conhecido como ritual, né? Nossas reuniões, né? Nós discutimos de âmbito geral, né? De tudo o que é falado. Como é que vai sair uma doação para Brumadinho, um exemplo? Como é que vai sair uma doação? Isso é uma das coisas que no ritual, você diz assim, estou na maçonaria hoje é segunda, tal, à noite, você está discutindo isso, por exemplo. Você não vai contar tudo que você faz, mas, por exemplo, é uma coisa que acontece lá, porque as pessoas associam ritual como algo necessariamente... Satânico. Pois é, pronto. Que não é. E, por exemplo, ali você está discutindo doação, por exemplo. Eu estou discutindo doação, eu estou discutindo socialização, pronto. Âmbito social. Claro, né? Que ele não está falando o que é, o que não é feito diariamente, mas está esclarecendo um pouquinho o que é que acontece, né? Pois não, vai. Ginomar, só para terminar, Ginomar, a gente até falou que teve aquele terremoto na Venezuela. A maçonaria estava atuante e fez doações enormes para lá. Daqui para lá. De todo mundo, sempre ajudando, sempre ajudando. Esse é um princípio, né, que a gente sempre fala da fraternidade, da igualdade, né, da liberdade, né? Aí o pessoal, o que é liberdade, o que é fraternidade, o que é igualdade, né? Então isso daí é muito interpretativo. Agora as pessoas têm muitos que interpretam como quer, mas o nosso irmão aqui vai dar uma explanação sobre isso também. Eu brinquei que eu vou contar. Tá. Veja bem, quando nós fomos convidados, você começou a divulgar o programa dizendo, olha, o programa de hoje vai ser sobre a história da maçonaria no Maranhão. Nós chamamos lá de Ordem do Dia, que nós vamos tratar na reunião de hoje. Olha, os irmãos vão se reunir hoje para tratar o apoio que será enviado para Brumadinho, por exemplo. Então, isso numa situação excepcional. Aí o pessoal achando que eles estão reunidos, é seita, e está fazendo isso. Não tem o bode, não tem o sangue na taça, não tem nada disso. Aquela reunião se está tratando disso. E existem outras atividades que nós dizemos permanentes. Por exemplo, a Grande Loja do Maranhão mantém hoje o Palácio da Fraternidade, desde a gestão do Sereníssimo Sebastião Joaquim Lima Bonfim, que é o Palácio. Quem vem tratar câncer no Hospital Adenora Belo fica a 100 metros dali. O acompanhante, às vezes, ele ficava nos corredores do hospital porque não tinha condição financeira de ir para algum lugar onde tivesse alimentação e hospedagem. Sim. E a Grande Loja criou este palácio lá justamente para dar essa assistência. Fantástico. Normalmente, do interior, seja qual for ele dentro do Maranhão, são enviadas as pessoas, os maçons de lá daquela cidade, ou até daqui, de São Luís mesmo. Os maçons conversam com o presidente do palácio e ali eles recebem a disponibilidade de vaga e vêm. Tem distribuição de cadeira de rodas, tem distribuição de cadeira de banho, enfim, são várias as atividades. Sem contar, Marcos, que diariamente nós temos a distribuição de alimentos. Então, cada loja, são várias lojas, nós somos 64 lojas no estado, da Grande Loja do Maranhão, 24 na capital. Então, cada dia uma ou duas lojas se reúnem e distribuem ali
200 marmitas alimentando aquele pessoal que vem do interior e que não tem essa condição, que está na fila, recebe lá o alimento. O Grande Oriente do Brasil, o irmão do Goema já falou sobre a creche, mas também tem outras atividades, e eu vou deixar o Gilmar falar sobre, falo eu mesmo, nós temos, por exemplo, no Grande Oriente do Brasil, que é centenário, o Asilo de Mendicidade. Ali no São Francisco, ele é conhecido, e a gente conversava antes do programa, os maçons de antigamente, praticamente todo o Renascença ali já foi do Grande Oriente do Brasil. Praticamente todo o Renascença ali. Tanto que a Avenida Grande Oriente, Avenida Leste-Oeste, tudo tem a ver com maçonaria ali. Olha só, é verdade. Agora a ficha caiu. Aquela área toda, então, né? Pertencia, né? A todo o Renascença, mas entra Jardim Campina, Baza, não. Olha, Renascença eu não mesmo. posso... Que o nome Renascença também não. Tem essa ligação. Renascença Maranhense é a loja que funciona lá. No Asilo de Mendicidade. Porque o nome Renascença. Né? Olha só, gente, olha só, descobrindo o mundo. Avenida Grande Oriente, Leste, olha só. E um outro detalhe que você falou agora há pouco sobre a Igreja de São João, existe na história, pode ser história, sim, mas ali na Igreja de São João teria havido um incêndio causado por raios e pediram pro imperador, né, para fazer a manutenção, a verba, né, para poder recuperar. Parece que não era, Dom Pedro I foi maçom iniciado, mas depois saiu. E Dom Pedro II não era maçom, mas admirava a maçonaria. E isso já foi na época de Dom Pedro II, né, Gilmar? E aí ele fez, mas determinou aos arquitetos, né, que fizessem com símbolos maçônicos. E se você olhar, você vai ver vários símbolos no próprio altar. No altar-mor, nos altares dos laterais, e símbolos maçônicos ali à vista. Interessantíssimo. Gente, que interessante. Que bacana. Olha, tem muita gente aqui mandando coisa, tem muita gente participando. Antônio Ribeiro Filho está lembrando que o 20 de agosto, hoje é dia 22, é o dia do maçom. Aqui na rádio temos um irmão, que é o Frank Matos, né? O famoso altar com símbolos da maçonaria em São Luís não fica na igreja de São João, mas sim na Catedral Metropolitana, a Igreja da Sé. No altar do Altíssimo da Sé, considerado único nas Américas em uma igreja católica, encontra-se o olho que tudo vê, grande arquiteto do universo, e a escada de Jacó. E aí, eu não sabia nada disso. Tu sabia disso? Você sabia disso? Porque você não fez a visita guiada por Flávio Miro ao centro histórico. Porque esse é um dos detalhes quando a gente vai para a Sé e ele mostra essa especificidade. Eu confundi Sé de São João. Mas na igreja São João tem, não o altar, mas tem na parte de... Essa história toda, só não o altar, que o altar é o da Sé, mas você contou que realmente a gente olha a parte maçônica na de São João, né? Agora, da igreja... Eu vou lá... Pois, ele fez agora eu vou entrar lá e vou olhar, vou ficar olhando para o botão e dizer, Ele fez um circuito histórico comigo e uns alunos da disciplina de Psicologia, Sociedade e Subjetividade, e um dos pontos que ele focou nesse debate foi esse. A gente foi à igreja, ele apresentou, mostrou, falou da questão histórica relacionada, o porquê. É bem interessante mesmo. Bom dia, viu, Antônio Ribeiro? Obrigado aí, viu? Marcos, me puxaram a orelha aqui, não são 200. São 600 quentinhas por dia. Opa, 3 vezes mais. 3 vezes o que eu falei. E já eu tinha comentado do Grande Oriente do Brasil essa questão do Renascença. Sim. Pela época, né, não existia ainda a grande loja maçônica do Maranhão. Perfeito. Tem mais gente aqui participando. Rômulo Frazão aqui tá dizendo, desejar um mês maravilhoso, um abençoado mês de agosto para todos os locutores radialistas. Muito bem, obrigado aí pela sua participação. Tá dizendo aqui 2 livros de autores maranhenses maçons que apresentam a história da maçonaria no Maranhão com detalhes impressionantes. A Maçonaria no Maranhão, que é José Fernandes. Arari, Maçons e Maçonaria também é outro livro aqui que o professor Olímpio César está indicando. E eu também já encontrei um livro na MEI que também fala, eu acho que tem o nome de todos, acho que pedreiras, tem alguma coisa sobre pedreiras, maçonaria em pedreiras. E tem mais um também que é Maçonaria no Mundo do Lorival Cunha maranhense, né?
E é bem didáticozinho, né? Maçonaria no Mundo também, o pessoal que quer conhecer. Tem outras sugestões? Maçonaria no Mundo é um livro. A Maçonaria no Maranhão, do José Fernandes, para quem está pesquisando, é uma boa dica. Arari, Mações e Maçonaria, não dá para ler o nome do autor, mas também fala ali da região de Arari, da Baixada, pode ajudar. Tem outro eu gostaria de fazer essa indicação desse Maçonaria no Mundo, do nosso irmão Lorival Cunha, principalmente porque é um livro recente, né? Ele lançou agora em 2024, tá? Não é um livro que faça, digamos, debates de grandes temas, mas é um livro, ele não se propõe a isso, mas é um livro muito bom, muito didático, muito informativo de quem quer saber como a maçonaria funciona, onde está a maçonaria, qual a participação da maçonaria em pontos relevantes da história do Brasil e do mundo, tá? Ele traz números do mundo inteiro, ele traz sobre entidades que são consideradas paramaçônicas, que são entidades ligadas à maçonaria, sem ser necessariamente maçonaria. É o caso do Bode do Asfalto, né? Que é ligado à maçonaria, mas não é maçonaria. É o caso das Filhas de Jó, é o caso dos Demolês e de outros. E ele traz tudo isso de forma muito clara, muito explícita. Você falou e muito Demolês, bom. Eu já ouvi essa expressão Demolês, não fazia ideia que tinha, eu já ouvi essa expressão. Agora que você está falando, eu já ouvi isso mesmo. Isso. Né? Demolês é uma instituição paramaçônica, portanto ligada à maçonaria, dedicada a jovens, a rapazes, eu já adolescentes. Não tinha a menor ideia do que era. Tinha tinha visto, Demolei. Eu digo, gente, de onde é isso? Eu não faço a menor ideia. Aí tem Filhas de Jó, tem a Ação Paramaçônica Juvenil, tem Abelhinhas, tem várias instituições ligadas à maçonaria, tá? Apoiadas, patrocinadas e organizadas pela maçonaria também. O que nós aprendemos hoje não é brincadeira, né? E a mais antiga delas, que o pessoal sempre fala que não tem espaço para a mulher, pessoal que desconhece, né? Que não tem espaço para a mulher na maçonaria. Nós temos a mais antiga paramaçônica do mundo, é a Estrelas do Oriente. São só as cunhadas, né? Que tem também a sua ritualística, os seus segredos, né? Então nós temos a Estrela do Oriente para as cunhadas, as mulheres, nós temos a Ordem Demolei para os rapazes e nós temos a Ordem das Filhas de Jó. Antes de entrar na Ordem das Filhas de Jó, pode entrar na Abelhinhas, e ainda tem mais uma que agora me falha a memória. Agora você falou de José Fernandes, é interessante também uma curiosidade, já estamos com pouco tempo, mas o José Fernandes ele transcreve, periódicos de São Luís lá do século XVII. Então, mesmo antes da Humanidade de Concórdia 110, que é de 1855, nós tivemos outras lojas, Vera Cruz e outras aqui. E o detalhe curioso, os maçons se reuniam, ainda não tinha ocorrido a abolição da escravatura, e compravam cartas de alforria de jovens, de crianças em especial. E essas crianças, recebia a alforria, elas eram batizadas na igreja. Agora eu me confundo, se é da Sé ou de São João. Mas elas eram batizadas e passavam... É o termo que o José Fernandes usa, que é o termo da época. Deixavam de ser pagão. Deixavam, né, de ser pagões. Eu quero esse livro, eu vou atrás dele. É muito interessante. Eu vou atrás desse muito livro. Interessante. Vou atrás desse livro para conhecer. Olha, tem mais participação dos ouvintes, desde à vontade, na hora que você quiser aí. Bom dia, Marcos e bancada, só passando para agradecer as obras sociais que a maçonaria faz na escolinha comunitária da minha irmã na Vila Embratel, escolinha Nossa Senhora de Fátima. E também deixar um alô ao meu irmão, professor Manuel Barros, com certeza na escuta. E por falar em bode, vá com tudo, bode Gregório, amanhã, Maranhão Atlético Clube Vitória da Vila Embratel. Gostei. Aí sim, gostei. Tá aí, ó, que legal, viu? O ouvinte reconhecendo aqui o trabalho de vocês aí, né? Então ele... chegou aqui a foto aqui mais nítida. João Francisco Batalha. Arari, Mações e Maçonaria. O Batalha, inclusive, é do Instituto Histórico. E Batalha de Arari. E aí, sim? Ele é irmão nosso, ele é do Goema. Pronto. Sim, ele é membro lá do Instituto Histórico, né? Tá aqui, é de 2011, né? Leitura para mações e não secretário de Relações Exteriores. Pois é. Meu nome Jean Thales Magalhães, gostaria de parabenizar o programa pela iniciativa, abraço a todos os irmãos, Erlon, Giniomar e todos os presentes, né? O Raimundo Pinto, a gente já mandou o alô aqui. E tem mais uma pergunta, 11h50 a gente já tá fechando,
que foi enviada aqui pra gente, chegou aqui no WhatsApp, que eu acho ela bem polêmica, mas dá pra gente fechar com ela. O Heraldo Moreira, radialista, advogado, pergunta o seguinte: por que a maçonaria, instituição tradicionalmente progressista, vide Revolução Francesa, abolição da escravatura e tudo, se tornou um antro de conservadores? É uma provocação que ele faz que eu acho importante, não podia fechar o programa sem discutir essa questão, tá? Pronto, isso aí é uma pergunta realmente que é o que me coloca na própria maçonaria desde o início, né? Quando eu fui entrar para a maçonaria, quando eu fui me propor a entrar para a maçonaria, uma das questões que me inquietavam foi essa. Na verdade, eu pensava em duas questões. Primeira, questões religiosas, né? E aí eu vi, não há empecilho, só não pode ser ateu, né? Ateu não pode entrar na maçonaria. Ele também não precisa ter uma religião. Ele pode ser de qualquer religião e pode, inclusive, não ter religião. Mas ele tem que acreditar necessariamente em Deus, em um princípio criador. E a outra questão que eu pensava era justamente isso, com relação à política. Porque eu entendo que a maçonaria... óbvio que eu não vou concordar com esse termo de chamar os conservadores de um antro, mas a maçonaria tem uma grande quantidade de irmãos conservadores e que estão no espectro político da direita. E lá em 2012 isso para mim já não era surpresa, né? A questão é que eu sou maçom de esquerda, né? Isso não é segredo para ninguém. Isso para mim, isso sempre foi muito exposto em todos os debates que acontecem dentro da maçonaria. E aí eu fiquei, isso teria algum ponto negativo, o fato de eu ser de esquerda dentro de uma instituição onde tem uma maioria de direita? E não foi, né? Não foi problema nenhum para entrar. Isso nunca foi me questionado, nunca fui questionado sobre isso com relação a entrar na maçonaria. E a maçonaria em si, como ele disse muito bem, é uma instituição progressista. Ela tem, inclusive, muitos pontos mais ligado à esquerda do que à direita. Se você for ver, por exemplo, a própria CMSB, as grandes lojas fizeram amplas campanhas contra a pena de morte, por exemplo, né? Assim como o GOB também, contra a pena de morte, a favor de direitos sociais. Isso são debates e são reivindicações históricas da maçonaria brasileira. Então, aprendendo. Não é... Legal, né? Que bom. E não existe restrição quanto ao direcionamento político do irmão. Quer dizer, isso não... Engraçado, bom ouvir. Parece simples, né, Deise? Você tá falando uma coisa que parece simples, mas assim, você não tem ideia do quanto isso é esclarecedor. Eu achava que isso, inclusive, determinava, né? Essas visitas, a pessoa já ia encaminhando um pouquinho isso. Eu te juro que eu achava isso. Pois é, isso tem muitos... É mais um mito, mais um desses. Eu achava que tinha isso. Inclusive, nós temos muitos políticos dos partidos de esquerda, que são maçons e que foram eleitos e que estão lá, tanto de partidos mais moderados como o PSB e o PRO-PDT e PT, a partidos um pouco mais radicais, como o PCdoB, PCB, né? Até do PSOL, né? Até do PSOL, então PSOL. Não é empecilho nenhum. Eu não imaginava. Gente, é muito bom conhecer. Agora tem uma... Assim, também não é tão livre, tão solto assim, não, né? Por exemplo, né? Claro. Por exemplo, um maçom que ele defenda a ditadura, seja a ditadura militar ou a ditadura do proletariado, isso pode ser mal visto, porque nós somos sobretudo democráticos. Então, né? Então você pode ter o direcionamento político que você quiser, mas se você demonstrar inclinações fascistas, nazistas, e não dessa forma corriqueira que hoje a gente usa para xingar os outros, mas de forma realmente, né? Fantástico isso. E antidemocrático. O valor democrático. Isso pode ser problema. Como é que se diz? Eu nem sei, adjetivo assim, positivamente surpreso. E o fato é que dentro dos nossos templos, e isso acontece por quê? Dentro dos nossos templos se evita a discussão sobre religião, sobre política, e o convívio é harmonioso demais. Não há aquela coisa de usar, como algumas igrejas usam, púlpito para fazer eleição. A igreja faz isso, mas a maçonaria então não dá palanque para essa discussão. Tá, porque de repente entra naquela discussão, o meu Deus é melhor que o teu Deus. Quer dizer, isso não existe. Só Fantástico. Tem que acreditar em Deus. Olha, achei muito legal mesmo. Pois não? Continuando, né, que os irmãos já falaram, a gente pode observar que a polarização aconteceu muito recentemente, né? Então essa questão da esquerda e da direita, né? E é como você direciona isso, né? Eu acho que o Genial Marco até concorda.
é a gente como é direcionada essa esquerda. Eu tenho certeza que o Ginomar não é contra a população brasileira, mas ele é de esquerda, ele tem o posicionamento dele lá. Desde que aquilo não fira o princípio fraternidade, parará, né, democracia. Então, não há o que dizer contra o Ginomar, nem contra o que é de direita ou o que é o de centro, porque lá não se discute, como já foi dito, inclusive isso está no nosso estatuto, nos estatutos gerais, que fala, porque nós temos estatuto, nós temos regulamento, nós temos... Para nós termos essas relações, ela é fundamentada. Eu vou te dar um exemplo. A maçonaria, ela funciona muito como um tribunal de justiça. Sim. Muito. Então, é nesse caminho, ela é organizadíssima para que aconteça, não é nada jogado. Eu preciso encerrar, tenho 3 minutinhos para fechar, então eu vou pedir uma resposta direta para essa pergunta. Um maçom que livremente fique defendendo a pena de morte, ele vai ser chamado a atenção. Por exemplo, livremente, ele é maçom, se apresenta como tal e está usando, por exemplo, redes sociais para defender a pena de morte, por exemplo, ele vai ser chamado a atenção. Não necessariamente. Ele pode ser chamado, mas isso não está hoje como algo proibido. Tá, ele então, porque aí entra também na questão do direito, né? Do direito dele de defender direito de expressão, né? Liberdade de expressão. Agora, ele, enquanto representante da maçonaria, aí já é um problema. Né? Porque, né, por exemplo, eu sou deputado estadual pela loja José de Ribamar Guimarães de Souza, porque no Grande Oriente do Brasil tem o deputado estadual e o federal, né? Eu, enquanto representante da minha loja, eu não posso emitir opiniões em nome da loja, nem em nome da maçonaria. Perfeito. Aí sim, eu seria chamado. Chamado, né? Mas você livremente pode defender, pode defender algumas ideias. Mas assim, no caso, como a pena de morte já foi feita uma campanha maçônica anterior, que era contrária, né, mas diante de tantas injustiças que a gente vê ser cometida, de tantas barbaridades, meio o valor lícito. humano, o valor humano ele é maior, né, para vocês, ele é maior, né, nesse sentido, mas pode existir irmãos que acreditam que isso seja o melhor para o Brasil. Agora, se você defende isso como algo, uma política que seja melhor para o contexto geral, né, você tem essa liberdade também de fazer essa defesa. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar. Quando eu falo para os nossos convidados que 1h30 voa, é sobre isso que eu estou falando. Tem tanta coisa para a gente falar, tanta curiosidade, mas Deise, eu estou impressionado o tanto que eu aprendi hoje. Sim. Você tinha ideia? Eu não tinha ideia dessas coisas. Não, algumas coisas, né? Bem rápidas, mas com certeza deve haver vasta documentação, né? Muito material que os pesquisadores, os pesquisadores podem começar a pensar, né? Nessa parceria que não se restringe só a fatos históricos, mas principalmente a construção de uma história. Perfeito. Eu vou inclusive encerrar com um ouvinte aqui que trouxe aqui para a questão, que ele fala o seguinte: parabéns pelo programa excelente, outras oportunidades trarão ao público uma perspectiva diferente frente à informação, afastando-os das narrativas. A maçonaria ajuda fraternalmente milhares de pessoas com hospitais, clínicas, casas de saúde, escolas e distribui milhares de quilos de alimentos. Muitas instituições copiaram, graças a Deus, este modelo de ajudar o próximo. Só não fazemos propaganda de nossas ações. Obrigado, que Deus esteja convosco. Repita, excelente programa Olímpio César. Eu acho que isso resume muito, né? E eu fico tão feliz de ter... A gente fica feliz, a gente fica tão orgulhoso de que no programa História em Debate essas coisas aconteçam. Sim. Porque se a gente está aprendendo, a gente imagina que o nosso público esteja aprendendo. Gente, temos que encerrar. A gente vai ficando por aqui, desejando a vocês um excelente final de semana. Querido Pedro Amaral, tava com saudade de você. Que bom vê-lo novamente. Sábado que vem nós voltamos. Sábado passado nós não tivemos o programa, mas era esse tema, fizemos hoje, né? E próximo sábado, 10h30, estamos de volta com mais um História em Debate, mas você nem pensa em sair daqui, porque a Rádio Timbira continua e Zema Ribeiro tá ali já com um programaço, um balaio cultural, ó, daqueles, assim, muito bom, muito bacana para você acompanhar e para você participar. Gente, a casa é nossa. A gente está à disposição para poder divulgar os eventos, enfim, o que estiver acontecendo, campanhas, ações e espaço, conhecimento. Leve o nosso abraço a todos os irmãos, né, de todas as potências, e dizer que foi muito, muito bom, muito proveitoso mesmo. Que bom que vocês estiveram. Agradecer ao querido confrade John Bogéia, que montou... John, você acertou em cheio as pessoas aqui que você
indicou, não só deram conta do recado, como foram além aqui, contribuir. Foi um papo maravilhoso, a gente gostou muito, tá? Então é isso. Excelente final de semana para vocês. Até o próximo sábado com mais um História em Debate.